Neste momento nós vamos adorar o Senhor através da mensagem. Eu quero continuar falando sobre um tema, preparando o caminho para o Senhor. Amém? Quantos almeja? Quantos têm o desejo? Quantos têm o desejo ardente no coração de ter uma intimidade maior com Deus? Levante a sua mão, deixa eu ver. Amém, amém. Como é bom nós temos esse desejo. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que nos últimos dias, nós estamos vivendo os últimos dias. Amém? A Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria. Por aumentar a iniquidade. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria porque a iniquidade aumentaria. Nós olhamos e observamos que essa palavra ela tem se cumprido. Quantas pessoas já não têm mais o desejo, já não têm mais a vontade de estar em Deus como esteve um dia. Eu não quero ofender ninguém, mas essa noite eu quero falar um pouquinho sobre isso. Eu me lembro que quando eu me converti ao Senhor, foi um tempo muito precioso. E eu tive um encontro com Deus, e Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu me lembro como se fosse hoje, o dia que Deus me batizou com o Espírito Santo. E eu senti a presença dele, o fogo dele ardendo dentro de mim. E eu comecei a falar em outras línguas. E eu não via a hora de chegar o próximo culto, para mim estar na presença dele. Para mim poder ter a liberdade. Não que quando não tem culto nós não estamos na presença. Mas é numa reunião como essa. Numa reunião onde todos se reúnem, que começa uma adoração coletiva, e o Salmo de número 133 fala: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quer dizer, quando os irmãos estão unidos, quando a igreja está reunida, a Bíblia diz que é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, que corre pela barba, pela orla das vestes. Ou seja, é num culto como esse que Deus ele libera a unção, ele libera um refrigério. Então eu estava a cada dia mais sedento. E eu não me importava se eu tinha que ficar 2, 3, 4, 5 horas. Porque para mim o tempo não importava, porque eu estava na presença dele. E até hoje é assim. Se eu estou na presença dele, o tempo não importa. Agora o tempo foi se passando e eu comecei a me distanciar. Tanta correria, tantas coisas, envolvido com tantas coisas. E um dia eu percebi que a minha vida já não era como antes. E quando eu percebi que eu já não tinha mais aquele fogo, já não tinha mais aquele desejo, eu achei que era normal. E eu pensava assim: não, aquilo foi o primeiro amor. O primeiro amor, a pessoa acabou de aceitar Jesus. Já ouviu essa expressão? Já ouviram essa expressão? Ah, o irmão está todo assim, empolgado, contagiado, porque ele está no primeiro. Fala comigo. Primeiro, está fraco. Primeiro. Aí um dia eu estou lendo a carta de Apocalipse e Deus diz assim: eu tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Na hora que eu li aquela palavra, eu disse: não pode ser. Aquilo que eu estou achando que é normal,
Deus está reprovando. Eu achei que o primeiro amor era uma fase. Eu achei que o primeiro amor era o primeiro ano de vida com Cristo. Depois disso, o amadurecimento me roubaria a chama. E aí quando eu li esse versículo, diz assim: Deus não gosta, Deus é contra a pessoa que abandona o primeiro amor. E ele diz assim, ó: lembra-te da onde caíste, arrependa-te e volte a praticar as tuas primeiras obras. Então, quando nós deixamos o primeiro amor, é porque o pecado está tomando uma proporção da vida. E nós precisamos abandonar o pecado, abandonar a iniquidade e voltar ao primeiro amor. É sentir de novo a chama, é sentir de novo o desejo de estar com Ele, de querer vê-lo, de querer senti-lo, tocá-lo e ser tocado por Ele. Esse desejo não pode apagar, porque se esse desejo apagar, eu quero te dizer, a iniquidade tomará conta do coração. Nós podemos nos reunir, cantar, mas se o desejo real que move o nosso ser não for de estar com Ele, então não passa de uma simples reunião. Eu quero, cada dia, porção dobrada. Nada além disso. E nada menos do que isso. Todo dia é dia de buscar uma porção nova. Todo dia é dia de receber o óleo fresco, de receber uma unção nova. Deus faz nova todas as coisas em todos os dias. Não deixe a tua vida cair numa rotina, não deixe a tua comunhão com Deus virar uma rotina de relacionamento qualquer. É tão precioso poder estar na presença dEle, é tão precioso poder estar com Ele, porque quando a igreja entende isso, eu quero te dizer uma coisa: tudo se resolve na presença dEle. É na presença dEle que o doente é curado, é na presença dEle que uma pessoa que está passando por desemprego recebe a bênção de uma porta, é na presença dEle que a restauração acontece, é na presença dEle que a vida é doada. Então é importante estar com Ele. O que te move? O que te move como igreja? O que incendeia o teu coração como igreja? Eu não vejo a hora de poder estar com Ele. E eu quero falar sobre isso nesta noite, preparando o caminho para que o Senhor venha. Porque a palavra de Deus, ela é a base. A palavra de Deus é a orientação necessária para que eu possa estar preparado. Eu vou falar novamente de alguns textos. Por quê? Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Se você tiver uma grande pedra e você precisa quebrar aquela pedra, você precisa destruir aquela pedra, você não vai pegar apenas o martelo e bater apenas uma vez. Porque se você fizer isso, no máximo que você vai fazer com aquela pedra é uma marca. Mas ela vai continuar ali, porque ela vai tentar resistir. Mas se você for insistente e com o martelo você continuar batendo naquela pedra, uma hora aquela pedra vai se fender, vai se quebrar. Se nós queremos um rompimento da parte de Deus, é necessário que nós preparamos o caminho.
E o caminho significa quebrar todas as pedras que servem de obstáculo para uma comunhão, para uma intimidade maior. A Bíblia diz, e o texto que eu quero ler está em João capítulo 1, versículo de número 20 até o versículo de número 23. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 20 até o de número 23, que diz assim: eu confesso e não nego. Confessou, eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe, então quem? És tu Elias? E disse, não sou. És tu profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos respostas àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse, eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Amados irmãos, nós estamos falando de um personagem chamado João Batista. João Batista, ele é marcado pelo pouco tempo de ministério. João Batista, ele não tem um ministério muito amplo. O ministério de João Batista, provavelmente é um ministério de um curto espaço de tempo, de 6 meses. Mas João Batista, ele sabia muito bem qual era a sua tarefa, qual era a sua missão. E a sua missão era preparar o caminho para o Messias. Os pais de João Batista eram sacerdotes, homens importantes. Você sabia que um pai que era sacerdote dentro da cultura judaica, ele passava o cajado para o filho. Ele se vestia de linho fino. Ele tinha direito de estar na sinagoga, olhando e vendo e aprendendo, porque quando ele chegasse à maioridade, ele também seria um sacerdote. Ele também estaria executando o ofício de um sacerdote. João Batista estava sendo preparado para isso. Andar de linho fino, olhe para mim, preste atenção. Andar de linho fino, frequentando os melhores lugares, estando na alta sociedade da cúpula judaica. Era tudo que um cidadão queria, sim ou não? Você sabe o que João Batista fez? Ele renunciou a tudo isso. Ele rejeitou tudo isso. Porque ele entendeu o que Deus tinha na vida dele. Ele rejeitou os palácios. Ele rejeitou estar entre os homens mais importantes da religião judaica. Ele rejeitou andar de linho fino, alpargas, para morar no deserto, para estar no deserto, se vestindo de pele de animais. Ele rejeitou os banquetes, preste atenção, ele rejeitou os banquetes para estar no deserto, comendo gafanhoto e mel silvestre. Ele rejeitou tudo isso, sabe por quê? Porque ele entendeu, a sua chamada era preparar o caminho para que o Senhor viesse. Ele sempre procura alguém que entenda o que ele está querendo fazer. Se eu e você quisermos executar a chamada de Deus em nós precisamos entender e compreender a vontade e a vocação que Ele nos deu. Só que em cima disso existe a renúncia, a coragem de poder abrir mão de tudo que um indivíduo de uma sociedade normal desejaria e que te está oferecido, e você olhar para tudo isso e dizer assim: não serve para mim. Ainda que seja loucura ir morar no deserto, eu estarei lá, se essa for a vontade de Deus. Eu vou te fazer uma pergunta. Nós estamos vivendo uma época
que todos buscam o favor da mão de Deus. Todos buscam, sim ou não? Sim ou não? Nós estamos vivendo uma época que da igreja que ela oferece bênçãos e mais bênçãos, e eu não sou contra bênção. Mas as pessoas querem tanto a mão de Deus, mas não querem Deus. O favor de Deus é mais importante do que a presença dEle. E numa sociedade como essa, se lhe é oferecido você andar de linho fino, frequentando as mais altas reuniões da liderança, comendo dos melhores pratos, da melhor gastronomia, se te dessem essa escolha, e uma outra escolha te dessem, olha, o que Deus tem na tua vida é um curto espaço de tempo que Ele te levantará com uma autoridade profética, mas você estará morando no deserto, se vestindo de pele de animais, comendo gafanhoto e mel. Qual seria a nossa escolha? Qual seria a tua escolha? Você escolheria o deserto ou você escolheria a alta cúpula? É até onde você está preparado e decidido a renunciar às coisas terrenas para receber mais dele. Até onde você irá em busca do sobrenatural de Deus? Até onde você está disposto a cavar o poço para encontrar a água da vida? A Bíblia diz que Isaías capítulo 40, versículo de número 3, a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitar o ermo, a vereda do nosso Deus. João Batista, ele veio para o cumprimento dessa palavra, e ele mesmo disse, eu só estou aqui para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eu vim preparar o caminho do Senhor para que Ele venha. Amado, o que Deus está procurando é uma pessoa que Ele possa vir com o sobrenatural que esta cidade ainda não conheceu. Ele está procurando uma igreja que está se preparando para receber um poder sobrenatural que ainda não aconteceu na história. Porque qual seria a expectativa dos nossos corações se nós olharmos para o âmbito espiritual e dissermos, tudo o que deveria acontecer já aconteceu. Tudo que ele tinha que fazer, ele já fez. Qual seria a expectativa do teu coração? Você não esperaria nada mais. Mas você sabe por que nós estamos aqui? Porque o que a terra viveu até hoje foi apenas uma garoa da sua glória sobre a terra. Ele tem muito mais. Observa, Deus tem muito mais do que você já experimentou um dia. Deus, Ele tem muito mais do que você já provou em qualquer reunião, seja onde for. Deus tem muito mais do que o impacto que você recebeu um dia. E Ele está disposto a liberar muito mais. O desejo dEle é poder liberar muito mais. O desejo dEle é poder tocar a igreja muito mais. Mas se tem uma coisa que nós temos que fazer, é o nosso papel. E o nosso papel é endireitar as veredas, é preparar o caminho, é preparar o altar para que Ele venha.
Eu quero ler novamente, eu li no domingo passado, eu quero reler nesta noite, eu quero que você grave esse texto. Por mim, eu quero que você pense nesse texto todos os dias, e outros mais que eu vou dizer nesta noite. Levíticos capítulo de número 6, versículo de número 8 a 13. Deus estava querendo se manifestar na vida do povo de Israel. A Bíblia diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite. Toda a noite. Não é queimar um pouquinho, preste atenção. Não é queimar um pouquinho. O fogo do altar estará aceso toda a noite, queimando o sacrifício. Não é isso que está escrito? Estão comigo no texto? Olha lá o que está escrito, ó. O altar toda a noite até pela manhã. Até pela manhã. Até pela manhã. Olha o que ainda continua. O fogo arderá nele. Mas vamos continuar. O sacerdote vestirá as suas vestes de linho, vestirá as calças de linho, sobre a sua carne levantará cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, vestirá outras vestes, e levará as cinzas para fora do arraial, para um lugar limpo. Por que Deus está dizendo assim? Olha, tem que remover a cinza, porque se não remover a cinza, o fogo não continua. A cinza apaga o fogo. Por isso que eu aprendo aqui, nós não vivemos de um culto, nós não vivemos de uma visitação. Tem crente que vive de um culto, tem outros que conseguem viver de uma visitação, mas essa não é a vontade de Deus e nem a plena e boa vontade de Deus. E Ele está dizendo, olha, colocará em um lugar limpo, e o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas olha o que continua dizendo: mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Ou seja, o fogo a noite inteira, ele tem que estar aceso. Pela manhã o sacerdote pega toda aquela cinza, leva para um lugar limpo, mas ele volta e coloca mais lenha, para que o fogo não se apague. Porque se ele toda manhã acende o altar e põe fogo sobre o altar ele permanece aceso. E olha o que diz: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Ei, ele está dizendo assim, ó, a adoração de vocês tem que ser contínua. É uma adoração, ela tem que ser contínua na vida. Ela tem que começar à noite, passar toda a madrugada. Ela tem que levantar pela manhã, acender o fogo e passar todo o dia. E assim vai o ciclo, dia com fogo, a noite com fogo, dia de adoração, a noite com adoração, dias de sacrifício, noites de sacrifício. É contínuo, é uma adoração contínua. Não pode ter um rompimento, não pode haver um rompimento se eu não enquadrar a minha vida nisso. Então pensa comigo, se eu só acendo o meu altar no domingo à noite, se eu só acendo o meu altar em dias de culto, como eu posso receber algo maior? Como eu poderei receber uma visitação maior? Não tem como. Por isso que a Bíblia fala assim, olha, que eu e você
Temos que manter a chama do altar. 7 dias a semana tem, ok? Só que um dia, quantas horas? Está fraco. Um dia tem quantas horas? Melhorou um pouquinho. Um dia tem quantas horas? Então ele está dizendo assim, olha, durante 24 horas, o altar precisa estar em chamas, em brasas, fogo. Quantos dias por semana? 7 dias. Ou seja, a semana inteira, 24 horas por dia, a minha vida tem que ser uma adoração. Nada além disso, nada menos que isso. Eu preciso ser um adorador 24 horas por dia, todos os dias. Ei, você sabe que o adversário mais tenta é roubar um dia, 2, 3 dias da sua adoração a Deus. É por isso que ele investe pesado. Ele investe contra a tua vida. Ele investe para que você não consiga adorar, você não consiga orar, você não consiga jejuar. Ele investe para roubar a tua mente. E como ele pode roubar a mente, pastor? Colocando pensamentos travados, pensamentos de guerras espirituais, que faz você ficar amarrado o dia inteiro pensando naquele problema, amarrado naquele problema. Ou seja, o tempo que era para você estar adorando a Deus, você está preso no problema. O tempo que era para você estar sacrificando a Deus, você está preso no problema. E ele sabe que um dia, que você ficar desatento e não colocar lenha, o fogo se apaga. Se o fogo se apaga, o altar fica com cinzas. E aí ele começa a dizer assim, olha, um dia só, não tem problema, é só um dia. A vida é assim mesmo. Não se preocupa com esse negócio não, domingo você vai na igreja, é só um dia. Aí você pensa, é mesmo, um dia. No outro dia você levanta pela manhã, você não coloca lenha. Já não é um dia, já são 2 dias. Quando você perceber, pode ter se passado uma semana. Pode ter se passado um mês. Pode ter se passado 3 meses. Aí eu me pergunto, isso é normal? Você entrar numa igreja e não sentir a presença do dono da igreja? É normal você estar no lugar aonde ele está? Não sentir? Não é normal. Então eu preciso preparar o caminho para o Senhor. Eu preciso preparar o altar para Ele. Deixa eu te dizer, Elias sabia muito bem que para haver uma manifestação do sobrenatural, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Para haver uma manifestação do sobrenatural, tem que haver uma ordem sobre o altar. Vou dizer uma coisa e mexer com um paradigma que foi criado.
Já viu aquela pessoa que diz assim, é para Deus, Deus entende, Deus conhece os meus limites, Deus sabe das minhas falhas, Deus sabe, e é para Deus, então os irmãos não reparam não, Deus sabe de tudo, Deus sabe que eu poderia estar fazendo o melhor e não estou, que eu poderia estar oferecendo o meu melhor e não estou, que eu poderia cultuar de uma forma melhor e não estou. Deus sabe que poderia ser melhor e não está sendo, porque eu ainda não caí em si, que para Ele se manifestar no meu altar, eu preciso preparar o caminho para Ele. Olhe para mim, eu sei que está numa guerra aqui. Agora você que sabe que lado que você dá ouvido. Como está o teu altar? Como está o teu altar? Como está a manifestação dele? Deixa eu te dizer uma coisa. Deus te escolheu, sabe para quê? Você sabe para que Deus te escolheu? Para ser um canal dele nessa terra, ser um receptor dele nessa terra. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus te chamou para isso. Agora, como você poderá ajudar outras pessoas se você primeiramente não receber dele? O desejo de Deus é de se manifestar sobre a tua vida. O desejo de Deus é se manifestar sobre a tua vida. Eu vou falar mais uma vez. O desejo de Deus é de vir sobre o teu altar. E você sabe por que o desejo de Deus é de vir sobre o teu altar? Porque no teu altar Ele quer atear fogo, no teu altar Ele quer acender o fogo, porque quando Ele acender o fogo do teu altar, o teu sacrifício será aceito, o teu culto será aceito, a tua oração será aceita. E você sabe qual é a maior luta? É porque o diabo não quer que o teu altar seja aceso, porque se no teu altar tiver fogo, a tua oração subirá, a chama arderá, e todo sobrenatural acontecerá na tua vida. Você sabe o que é milagre? Você sabe o que é milagre? Milagre significa algo que está além do alcance humano. Amém? Amém? Milagre foge de toda e qualquer atuação humana. Milagre é onde a medicina não consegue resolver, é onde as leis naturais não conseguem resolver. Aí vem Deus e resolve, porque Ele é especialista em milagres. Deixa eu te dizer, quantos aqui nesta noite precisa de um milagre? Seja sincero. Quantos aqui nesta noite precisam, pastor, eu preciso de um milagre? Só Deus para resolver uma situação que eu estou atravessando. Só Deus para resolver esse tempo que eu estou atravessando. Levante a tua mão, deixa eu ver, não tenha medo. Provocadores de milagre. Você quer que eu te fale uma boa nova para você? A única coisa que você precisa é o teu altar aceso diante dele, porque se o seu altar estiver aceso diante dele, o sobrenatural repousará sobre você. E aonde está o sobrenatural, as coisas naturais não suportam. As coisas naturais não suportam. Quando o poder sobrenatural se estabelece na vida, todas as correntes se quebram, todas as prisões se abrem e todas as muralhas caem. Então o que eu e você precisamos é apenas do fogo dele, ardendo o nosso coração, ardendo o nosso altar, para que o sobrenatural dele venha sobre nós. Então eu preciso me preparar. Eu preciso preparar o altar.
Eu preciso preparar a minha vida. Sabe por quê? Porque Ele virá. Ele virá. A minha pergunta é: quando Ele vier, o que Ele irá encontrar? Já se fez essa pergunta? Você já se fez essa pergunta? Só Deus para me dar força. É cada mensagem que eu tenho que enfrentar, que é só Ele para me dar força. Um dia um pastor disse para mim assim: prega mais leve, pastor. Um dia você vai ficar sem seguidores. Eu disse: mas eu só prego o que Ele manda. Se eu um dia ficar sem seguidores, é porque Ele quer. Porque a minha preocupação, sabe qual é? Se Ele vier, o que Ele vai encontrar? Vamos pensar num texto? Abre sua Bíblia comigo, João capítulo 2. A igreja clama: vem, amado, vem, Jesus, venha, mestre. Sim ou não? Sim ou não? Quantos nesta noite disse: meu amado, venha? Quantos querem um amado nesta noite? Levanta as mãos, levante. Agora a minha pergunta é: se Ele vier, o que Ele irá encontrar? Pergunta para o teu irmão que está ao seu lado, pergunta para ele. Eu não sou de fazer isso, mas nessa noite eu vou fazer. Pergunta para ele: se Jesus vier, o que Ele vai encontrar? O que Ele encontrará? Vamos ler um texto aqui. João capítulo 2, colocou aí, Elias. João capítulo 2, Evangelho de João capítulo 2, versículo 13. Estava próxima a Páscoa dos judeus, festa em Jerusalém, culto. Subiu a Jerusalém. Jesus disse: vou para lá. Páscoa, culto, adoração, vou para lá. Vou ir até lá. E chegou no templo. Templo é lugar do quê? Adoração, sacrifício. Diga comigo: adoração, sacrifício. O que Jesus imaginava encontrar no templo? Aqui diz adoração. Fala, adoração. Desse lado aqui fala sacrifício. O que Jesus queria achar no templo? Mais o quê? E o que Ele encontrou no templo? Vamos ler? E achou no templo. Está fraco. Me ajuda a pregar. No 3, todos juntos, vamos ler bem forte. 1, 2, 3. Peraí, eu estou indo para o templo. E olha a expectativa de Jesus. Lá é a casa de oração, é a casa de adoração, é a casa de louvor, é a casa do sacrifício. Eu vou encontrar lá. Mas ele chegou lá e encontrou outra coisa. Ele encontrou pessoas vendendo ovelhas, pombos, bois, negociando valores, assentados, e tendo feito uma bagunça de cordéis, lançou todos. Também os bois, ovelhas, espalhou dinheiro dos cambiadores, derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, não façais da casa do meu pai casa de venda. Não façais da casa do meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito:
o zelo da tua casa me devorará. Eu me pergunto, se ele vier, o que ele vai encontrar? Hoje as crianças não puderam sair, mas dá uma ajuda para nós. Olhem para mim. Segura cada um o seu filhinho quietinho. A mensagem está sendo exposta. Se Jesus vier, o que ele irá encontrar? Vou falar de duas coisas, física e espiritual. Amém? No físico, o que ele encontra quando ele vem numa igreja? O desejo de Deus é encontrar adoração e sacrifício. Paulo escreveu isso. Paulo escreveu: o nosso culto racional, adoração e sacrifícios. A igreja não pode perder esses valores. O culto a Deus é a Deus e não a homens. O culto a Deus, ele é preso em dois fatores: adoração e sacrifício. Vidas que adoram e vidas que sacrificam. Vidas que adoram e vidas que sacrificam. Eu vou te fazer uma pergunta: o que você veio fazer no templo de Deus hoje? Deus não está interessado em nada além disso. Deus, ele veio em busca de quem? Dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito. Se eu não venho adorar, se eu não venho sacrificar, eu sou achado dele? Será que existe venda dentro da casa de Deus hoje? Será que existe negociação dentro da casa de Deus hoje? Isso atrai o Espírito de Deus ou afasta o Espírito de Deus? Ei, não pode ser comum. Olhe para mim, olhe para mim. Não pode ser uma coisa comum. Você não pode entender isso como coisa comum. Vamos chamar eu de quadrado. Essa mensagem, ela vai para a internet, tem muita gente que assiste. Eu sei que vão me chamar de quadrado. Mas eu posso te dizer uma coisa: igreja não é lugar de vender rifa. Igreja não é lugar de leiloar quadro. Igreja não é lugar de fazer nenhum tipo de troca de valores. Igreja é lugar de adoração e de sacrifício ao único e fiel e verdadeiro Deus. Eu me pergunto o que ele acha. O que ele está entendendo de templo. Agora eu também sou igreja. Se eu estou de comum acordo, eu também sofro os danos. Porque eu quero que ele venha. Você quer que ele venha? Você quer que ele venha? Agora, quando ele vier, ele tem que encontrar um ambiente que ele quer: sacrifício e adoração. Ei, eu não me importo com o que fazem por aí, mas eu me importo com o que ele pensa de mim. Deus está chamando uma geração, e eu vou falar isso no tópico 3, já estou terminando. Mas Deus está chamando uma geração que não se vincula mais a isso. Hoje nós não temos que renunciar só ao mundo. Pode se chocar. Nós não temos que renunciar só ao mundo. Nós temos que renunciar a muitos sistemas corrompidos que se diz igreja. Porque quando ele vem para encontrar sacrifício e adoração. Quando ele vem para receber o que está sendo ofertado a ele. A Bíblia diz que nós também, 1 Coríntios capítulo de número 6, diz assim, ó, parte espiritual. Não sabeis vós que sois santuário, templo do Espírito Santo?
Agora eu me pergunto, quando Ele vem, que eu estou chamando, clamando, orando, e Ele vier, o que Ele vai encontrar dentro de mim? O que Ele vai encontrar dentro de você? Existem coisas que os homens não veem. Existem coisas que os homens não ficam sabendo. Mas eu vou te dizer uma coisa: quando Ele vem, Ele se depara com aquilo que é verdadeiro e não com aquilo que está maquiado. Ele se depara com a realidade da minha vida e não com o produto que eu vendo para uma sociedade. Produto os homens compram, Deus não. Deus conhece quem somos. E você sabe por que Ele fala assim conosco? Porque Ele nos ama. A igreja está a um passo do arrebatamento. E você sabe qual é o desejo de Deus? De passar a eternidade com você e comigo. Então eu preparo o meu altar para que Ele venha. E quando Ele vem, Ele se depara com as realidades da minha vida. Ele se depara com as estruturas da minha vida. É por isso que eu digo, sempre vou falar, preste atenção. Eu tenho que preparar a minha vida. A minha vida tem que sofrer uma mudança. Não adianta eu querer o bem do Senhor e não querer uma mudança de vida. Eu conheço pessoas que falam para mim, e um dia eu estava conversando com um, e ele disse assim: Deus não se importa com as nossas vidas, Ele só se importa em nos abençoar. Por isso que você tem que sacrificar para que Ele venha te abençoar. Eu estava conversando com ele e eu não me identifiquei como pastor. Eu estava no trabalho, e ele estava falando da igreja que ele frequenta, eu não vou citar nome. E eu disse: mas como é isso? Ele falou assim: não importa, olha, eu vivo normal, eu vivo numa sociedade como uma pessoa normal. Eu disse: legal, faço tudo o que eu quero, tudo que eu tenho vontade. Deus não se importa. Deus ama o pecador. Deus não se importa com o que eu faço. Agora, a minha bênção está condicionada com aquilo que eu oferto. Você acredita que tem pessoas que pensam assim? E isso é uma aberração, porque a minha bênção não está condicionada ao valor da minha oferta. Isso é mentira. Isso é mentira. A tua bênção não está condicionada com o valor da tua oferta. Isso é mentira. A tua bênção está condicionada com o estilo de vida que você tem com o Evangelho. Se você guardar os meus mandamentos, meditar no livro da lei, você será bendito no campo, na cidade, aonde você for. As minhas bênçãos te alcançarão. Então a Bíblia nos chama a uma mudança de vida. Se eu quero que um Deus santo, vivo, fiel e verdadeiro venha e se manifeste no meu interior, então tudo aquilo que é corrupto tem que sair de dentro de mim. Tudo aquilo que não é bom tem que ser removido de dentro da minha vida. E o que é bom permanece, o que é ruim sai. É por isso que Paulo, quando ele escreve à igreja, ele diz assim: olha, quem roubava não rouba mais. Quem mentia não mente mais. Quem adulterava não adultere mais. Quem fornicava não fornica mais. Ou seja, para ele vir e ficar, precisa de um altar. Precisa de um altar. Vou te fazer uma pergunta. Vale a reflexão. O que ele encontra dentro de nós hoje? Sacrifícios e adorações?
Por isso que eu falei que o altar ele tem que estar aceso 24 horas, 7 dias por semana. Porque quando ele vier, ele encontrará sacrifício e adoração. É isso que ele busca. Amém? E os discípulos disseram: olha, o zelo do Senhor. A Bíblia diz que Ele é um Deus zeloso. Olha o que ele disse para Jeremias, olhe, capítulo 1, versículo 11 e 12. Jeremias, o que tu está vendo? Eu vejo uma vara de amendoeira. Disseste bem, porque eu velo pela minha palavra. Quantos têm promessa de Deus aqui? Levante as suas mãos. Posso te falar uma coisa? O desejo de Deus é cumprir com todas as promessas que Ele liberou sobre a tua vida. Você sabe por quê? Porque Ele zela pela palavra dEle. Ele zela pela palavra dEle. Agora eu e você precisamos preparar o ambiente. Seja sincero para mim aqui. Quando você vai receber uma visita, você convidou uma visita para almoçar na sua casa. O que você faz? Você prepara o ambiente, sim ou não? Você convidou um parente que há muito tempo você não vê para ir na tua casa tomar um café. O que você faz? Você prepara uma mesa para ele, sim ou não? Você prepara. E você fica ali na expectativa de receber aquela pessoa. Você já recebeu alguma pessoa que você julga ser importante? Você já recebeu alguma pessoa que você julga ser importante? Você não teve um cuidado maior, um preparo maior? Você não arrumou o ambiente? Eu lembro que um dia eu fui jantar na casa da minha pastora, ela me convidou e eu fui. Quando eu cheguei lá, uma mesa bem arrumada, os talheres, as coisas, e eu fiquei olhando para minha esposa, impressionado com aquilo. E na hora que nós sentamos, comemos, nós dissemos: nossa, que talheres bonito. Ela expressou uma palavra, acho que era a segunda vez que ela usava, e ela estava usando porque ela sabia que aquele momento era importante. Eu disse: nossa, privilégio. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Se para pessoas comuns nós preparamos um ambiente bom para recebê-los, e quando nós falamos de Deus? E quando nós tratamos com Deus? Marta e Maria, um dia, Maria não estava, mas Jesus chegou, estava Simão, estava Lázaro, estava Marta servindo a mesa. Eles prepararam, eles tinham de melhor: sacrifício. O que Jesus encontrou na casa daqueles moradores? Sacrifício. A Bíblia diz que depois veio uma mulher, e eu não sei se era um corredor, uma porteira, mas a Bíblia diz que de longe, de dentro da casa, avistaram ela do lado de fora, que ela vinha caminhando, ela vinha trazendo um vaso, e a Bíblia diz que era um vaso de alabastro, e ela entrou naquela casa e quebrou o vaso de alabastro e ungiu a Jesus. A Bíblia diz que o cheiro do perfume, o odor do perfume tomou toda a casa. Porque aquela mulher, ela foi no objetivo de adorar, porque o sacrifício já estava sendo feito. Ela uniu o útil ao agradável, ela uniu as duas coisas que precisa para manter a presença dEle. Se você quer manter a presença dEle na tua vida, se você quer manter a presença do Espírito no teu viver, você precisa entender que você tem que exalar na sua vida diariamente sacrifício e adoração. Sacrifício e adoração. Repita comigo: sacrifício e adoração. Sacrifício e adoração.
quando tem um na terra que ele está oferecendo sacrifício e adoração, os céus se rasgam, a presença vem e se manifesta, porque Deus não resiste um verdadeiro adorador. Aleluia. Deus te levantou, e eu quero encerrar aqui. Nossas horas já se foram. A Bíblia diz que Deus tem saudade de Davi. Que isso, pastor? Eu já falei isso aqui, mas eu quero repetir, porque isso tem que ficar na sua mente, para você entender o que Deus tem com você. Deus tem saudade de Davi. Não, pastor, tem. Não da pessoa em si, mas do tempo, da obra, do feito. Olha o que ele diz em Atos capítulo 15, versículo 16. Eu não estou falando de Antigo Testamento, eu não estou falando de antes de Cristo, eu estou falando depois de Cristo. Olha o que diz Lucas escrevendo o livro de Atos. Depois disso voltarei e levantarei novamente o tabernáculo de Davi que está caído. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está falando conosco. Eu levantarei o tabernáculo que está caído, e levantarei das suas ruínas. Você sabe qual era o tabernáculo de Davi? Era apenas uns varapaus e pele de camelo por cima. Você sabe o que o tabernáculo de Davi guardou? Só a arca. O tabernáculo de Davi só tinha a arca e peles de camelo para proteger a arca. Mas você sabe o que acontecia? Era uma novidade para o povo. Até então o povo estava acostumado com o templo, e o povo estava acostumado com o tabernáculo de Moisés. O povo só viu o que era natural, pastor Isaías. O povo só viu o sacrifício que o sacerdote fazia. O povo só ficava sabendo das notícias que o sumo sacerdote trazia lá de dentro. O povo nunca teve acesso. O povo nunca pôde chegar perto. A Bíblia diz que Davi levantou turnos de adoração para ficar em volta da tenda. Você sabe o que acontecia? O povo descia, porque eles queriam ver a presença e a glória de Deus. Você sabe o que separava o povo da arca? Nada. Porque Deus nunca gostou de separação. Por isso que quando Cristo morreu na cruz, e Ele deu o brado, dizendo, está consumado, a primeira coisa que Deus fez, não foi homens que fizeram isso. Deixa eu te dizer, a cortina do templo, segundo os estudiosos, você poderia colocar 8 cavalos de um lado, amarrar a cortina e encaixar para que eles puxassem, amarrar a cortina do outro lado com mais 8 cavalos, e fazer ambos correrem em direção oposta, para tentar rasgar aquele véu, e a resistência do véu era tão forte, que detinha os 16 cavalos. O homem não conseguia rasgar, mas quando Cristo Deus disse, Pai, está consumado a obra que eu vim fazer, Deus disse, rasguem, rasguem. Eu não sei se foi um anjo com a espada, eu não sei, mas quando Deus disse, rasga, a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima a baixo, dizendo, eu, o próprio Deus, rasgo o véu, e entre eu e a minha igreja não há mais separação. Entre eu e você não pode
pode haver mais separação. O desejo de Deus é estar contigo, caminhar contigo, andar contigo, se mover na sua vida e através de você se mover para. Se coloque de pé nesta noite. Deus está levantando uma geração. Deus está levantando uma geração. Diga assim: eu sou essa geração. Eu sou essa geração. Feche os seus olhos só um momentinho. Nós somos uma geração. Ei, feche os seus olhos. Olha o que o texto diz. Eu levantarei das ruínas. Ei, eu vou dizer uma coisa para você que é profética. Deus conhece as nossas ruínas. Deus conhece as nossas dores. Deus conhece as nossas lutas. Deus sabe do nosso estado. E Ele te trouxe aqui nesta noite para te dizer: prepara o altar, prepara o altar, e eu virei. Prepara o altar, e eu virei. Prepara o altar, e eu virei. Você quer a minha intervenção? Você quer o meu agir? Você quer que eu faça? Então prepare o altar, e eu virei. E quando eu vier, eu quero duas coisas na tua vida. Eu quero duas coisas na igreja: adoração e sacrifício. Adoração, sacrifício. Adoração e sacrifício. Adoração e sacrifício. Adoração e sacrifício. E quando eu encontrar adoração e sacrifício, eu vos levantarei das vossas ruínas e vos edificarei como casa, como templo, como morada do Deus Altíssimo. Quantos nesta noite precisa ser levantados por Deus? Quantos precisa que Deus venha te levantar das suas ruínas, dizer: Deus, muda a minha história, muda. Deus veio nesta noite. Mas tem uma coisa que eu não posso fazer por você. Eu queria fazer por você. Se eu pudesse, eu faria por você. Mas eu não posso fazer por você. O que é, pastor? Sacrificar e adorar. Eu queria te convidar hoje a romper. Eu queria que você se desligasse um pouco da terra. E se você pode, sacrifique e adore alguns minutos a Deus agora. Você pode dizer isso a Ele. Para.
Mais uma vez. Você pode preparar o altar. Nós te adoramos, Senhor. A tua igreja te adora. Nós almejamos a tua presença, a tua presença. Aleluia, toda a igreja, aleluia. Ele está tocando vidas agora. O Espírito Santo está tocando vidas agora. E Ele está limpando. Ele está removendo enfermidades, dores. Ele está tocando o teu ser agora. E a enfermidade não pode resistir o toque dele. Aonde Ele toca, a enfermidade tem que sair. Aonde Ele toca, cadeias têm que se quebrar. Há um toque de Deus na tua vida agora. Há um toque de Deus na tua vida. Ele diz para mim, olha,
Eu estou tocando em famílias. Eu estou tocando em saúde. Eu estou tocando em finanças. Os céus estão cantando conosco, bem forte. Ele está tocando. Ele está curando. Recebe o toque do Espírito. Repete a cama. Recebe o toque. Olhe para mim agora. O Espírito Santo está tocando. Ele disse muito claro ao meu coração: eu toquei famílias, eu toquei vidas, enfermidades saíram e estabeleceu a cura. A tua história não será mais a mesma. A sua vida não será mais a mesma. Esse tempo é um tempo novo. E Ele me trouxe uma palavra para liberar sobre você. Está em Lamentações de Jeremias, se não me falha a memória. Enxugue as lágrimas dos teus olhos, porque há uma recompensa para a tua vida hoje. Deus está te colocando dentro da promessa. O diabo quis roubar, o diabo quis te remover, mas Deus está te dizendo: aquilo que eu prometi, eu estou zelando, e hoje eu estou te trazendo para dentro da promessa. Você pode aplaudir ao Senhor?